Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira. Estamos começando mais um episódio do CuscuzCast. Dessa vez é o número 68. Vamos falar sobre quaresma. Muitas vezes a gente escuta falar sobre quaresma e não tem nem ideia do que a gente está falando e do significado. Principalmente a gente, nós que viemos de uma tradição evangélica, e muitos de nós não temos ideia de jeito nenhum. E para isso, a gente chamou o nosso amigo Daniel Vieira. Mas antes dele falar, eu quero passar alguns recados para você. Solta a vinheta, Júnior. Bem, pessoal, primeiro eu quero convidar você que está ouvindo, eu não sei qual a plataforma que você está escutando esse episódio, eu queria convidar vocês para fazer parte do nosso Instagram, seguir a gente, indicar para os seus amigos, porque ali é o canal principal onde a gente solta todas as nossas novidades, seja ela no feed do podcast, seja ela no YouTube, no nosso canal do YouTube, porque nós temos conteúdo exclusivo também para o YouTube, tá, gente? Então, não deixe de seguir, não deixe de indicar para os seus amigos, tá certo? Mas aí eu já sigo o Instagram. Pronto, beleza, então. Se inscreve no nosso feed, no Cashbox, no Spotify, no Deezer, porque tem uma galera que escuta, fica aleatória lá, mas não se inscreve. Isso ajuda também na monetização, não. Eu esqueci lá. Ajuda, gente. Então, por favor, escutem aí. E também sigam e compartilhem também o nosso canal do YouTube. Lembrando que os episódios do nosso podcast ficam no nosso canal do YouTube também. E o Cuscuzeira, que é o conteúdo exclusivo do YouTube do CuscuzCast. Inclusive, a gente está fazendo aquela série falando sobre o livro O Drama das Escrituras do Michael Gorin, do Greg Bartholomew. Então não perde, se possível até compre, e até se possível compre no nosso link da Amazon, lá na bio do nosso Instagram. Então você quer comprar qualquer coisa, não só esse livro, mas qualquer outro produto, e ao mesmo tempo que você compra, você nos ajuda, então clica lá no link, você tem a oportunidade de nos ajudar, com parte desse valor é destinado para o CuscuzCast. E também, se você tem o desejo de ser um apoiador mensal do nosso conteúdo, do nosso feed, você pode ir lá em apoia.se/CuscuzCast e ser um mantenedor com apenas R$1 por mês. Pois é, R$1 por mês, você nos ajuda e faz com que esse projeto aconteça, tá certo? Gente, eu já vou passar aqui para o bate-papo, para o Daniel Vieira, para falar um pouquinho sobre quaresma. Daniel, meu irmão, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Oi, Ediel. Prazer falar contigo aqui, poder conversar sobre essas coisas que já estão pela nossa mente, coração, nossa caminhada. E a gente quer conversar. Maior prazer estar falando com você e com os ouvintes do CuscuzCast. Então, eu sou Daniel Vieira, eu sou mineiro de Uberlândia, mas atualmente moro em Goiânia, Goiás. Sou leigo, né? Não sou pastor. Sou servidor público e professor também. E tenho tido a oportunidade de desenvolver esse projeto lecionário e com isso poder conversar com gente esparramada aí no Brasil e em outros lugares também do mundo, levando uma proposta, uma ideia e poder jogar na roda, na mesa e poder compartilhar com as pessoas. Show de bola. Eu acho que já dava um programa só para falar sobre calendário litúrgico e lecionário. É bom a gente já... Depois disso aqui a gente até agendar ou já conversar e trocar uma ideia aí, porque eu acho que muita gente vai gostar. Pois é. Assunto puxa o outro, né? Pois é, com certeza. Olha, às vezes eu fico aqui, por exemplo, agora eu fico com um caderninho. Toda vez que eu gravo episódio, eu fico com um caderninho anotando os assuntos que puxam. Às vezes chega a sair 10, 15 assuntos, 3, 4, 5. Tem coisa até que eu perdi já anotado. Eu tenho que corrigir esse meu erro, sabe? Eu tenho que manter isso e anotar e encontrar isso para poder, às vezes, puxar. E eu gosto muito de fazer isso, eu puxo. Às vezes a gente grava um episódio aqui, eu digo, olha, se você quer saber um pouquinho mais disso, tem um outro episódio que fala sobre isso, aquilo, número tal. Sempre gosto de fazer isso também. Vai organizando o brainstorm, né? Criatividade. Pois é. É isso. Cara, vamos pegar do comecinho, porque às vezes tem uma galera aqui que talvez nem conheça muito, né? Sim. O que é a quaresma, né? Onde começa, onde começa essa prática, esse rito, né? Então, a quaresma é essa próxima estação que a gente está agora, né, se aproximando e entrando nela. E o assunto é a quaresma, mas a quaresma das estações todas do calendário litúrgico é a estação que talvez os evangélicos protestantes têm mais dificuldade, mais reticência em poder compreender seu significado, né?
Então a quaresma é uma das estações do calendário litúrgico, uma das temporadas. É um calendário que tem várias estações ou temporadas, né? Mas essa temporada especialmente é a que provoca um pouco mais de estranheza em alguns de nós, né? Que fazemos parte aí do evangelicalismo de maneira mais ampla no Brasil. Então, essa é uma estação, é a estação da Páscoa, assim como a estação do Advento vem antes da estação do Natal e depois da Epifania. Então, nessa sequência, começa com Advento, Natal, Epifania. Depois vem Quaresma, Páscoa, e depois vem terminando no Pentecoste, e aí já começa o tempo ordinário, ou o tempo comum, que é a outra segunda metade do ano, né? Então a quaresma tem esse significado aí ligado à Páscoa. Ok. Vê só, a gente tem... Você levantou um fato aí que é bem importante, né? Que é notório. E muitos, acho que é o que a gente tem mais dificuldade, né, Daniel, meio evangélico, de entender isso, a compreensão da quaresma, né? A gente tem observado que muitas igrejas protestantes aqui no país têm adotado essa prática das comemorações do quaresma, assim como os nossos irmãos católicos, os ortodoxos orientais, né? E, na sua opinião, quais as razões que você acredita que as igrejas têm passado a adotar essa tradição? Porque talvez há um tempo atrás eu acho que não tinha tanto essa prática. E a gente observa que isso passou a ser mais frequente, né? Sim, tem acontecido um fenômeno diferente agora, nessa fase que nós estamos vivendo. Nós estamos no ano de 2021 e nós estamos passando por um momento diferente. Eu acredito que agora existe culturalmente uma certa abertura para poder conversar sobre isso, para poder discutir esse tema. Existiam no tempo, nos anos que passaram, outros assuntos que estavam prioritários em pauta, ou então não estávamos maduros ou preparados para poder conversar sobre esse assunto. Mas agora existe talvez digamos uma tendência ou uma prontidão, uma preparação para poder conversar sobre o calendário litúrgico, né? Então, eu acredito que agora, por questões, a geração que nós estamos, os meios de comunicação, a tecnologia, o acesso, a difusão através da internet, das informações, livros que chegam mais facilmente, nós conseguimos a maior quantidade de pessoas que leem material em inglês do que era algum tempo atrás. Então, eu acredito que agora nós estamos num momento propício para isso. Existem alguns movimentos acontecendo ao redor do mundo, isso reverbera no Brasil, mas existe uma preparação, né? Por exemplo, eu sou minha geração, eu sou nascido em 1980. Então eu vejo que as pessoas mais jovens do que eu estão mais interessadas nesses temas do que as pessoas da minha faixa ou mais velhos do que eu. Significa que talvez um preconceito, uma barreira, formação que a gente teve, as gerações mais jovens não têm esses traumas que talvez nós temos. Então aí eu acho que existe uma abertura para isso. Não, e faz sentido. Esse último motivo que você fala, aliás, todos que você falou faz totalmente sentido, até porque a gente viveu antes da nossa geração, foi uma geração, eu também sou da década de 80, a gente teve uma geração muito desse negócio de 87. Mais jovem do que eu. Tudo bem. Mas assim, mas a gente acaba sendo a mesma geração. Sim, tá próximo. Essa turma que veio antes da gente, por exemplo, eles tiveram muito essa guerra que teve muito tempo aqui no Brasil, desse negócio de católico e protestante, né? Aquela coisa de talvez isso aí não fosse soar. Existia também o termo para igreja. No interior do país. Então. As cidades do interior tinha mais pessoas no interior, então existia assim mais atrito entre as comunidades evangélicas e a Igreja Católica. Então, nossos familiares, pais e avós, que também vieram do interior, ou então que vieram da zona rural, existia mais conflitos. Nós que somos mais moramos em cidades grandes, né? O êxodo rural é muito grande, né? Nós não temos essa estranheza. Também existiram outros movimentos no cristianismo que passou, a gente experimentou disso. Então, hoje, nós estamos mais abertos para poder conversar sobre essa temática. Verdade. É interessante. Tanto que eu
me recordo, assim, ainda peguei algumas coisas quando eu era pequeno, por exemplo, de igrejas que tinham um perfil mais usar elementos, né? De cruz, ou o pastor resolve usar uma clerical, uma cerimônia ou outra, e aí já era chamado de católico manso por alguns irmãos, né? Aqui existia esse termo, não sei se aí em Minas tinha. Tem aí no Nordeste? Não, Tem, né? católico manso não é daqui não, é daí mesmo. Aqui no Nordeste era católico manso, era o termo que se usava, né? Eu achava assim, interessante. Bem, vamos lá. Tem algumas perguntas, por exemplo, que são perguntas de um curioso, como eu, e de muitos curiosos também que estão escutando esse episódio. E também deve ter. Por exemplo, essa questão do uso da cor roxa. Por que se traz essa questão do uso do roxo nas cerimônias no período da quaresma? Então, aí isso aí é a temática das cores litúrgicas, né? Dentro dessa conversa mais ampla sobre o calendário litúrgico e a tradição da adoração, do culto, da teologia litúrgica, né? As cores têm significados, né? Desde os tempos antigos e tem alguma diversidade ao redor do mundo e tradições também diferentes. Então, muitos costumes anglicanos são um pouco diferentes dos luteranos, que são um pouco diferentes de presbiterianos, por exemplo. Se você for observar séculos que nos precederam até chegar, né, século XVI, por exemplo, até hoje. Então existe alguma variação ao redor do mundo, mas a cor roxa é antiga. Antigamente é uma cor que simboliza o sentimento da penitência, ou a afeição da penitência, né? Então ela tem assim alguma relação com o quebrantamento, com o arrependimento. Então é uma cor assim, digamos assim, que associada desde tempos muito antigos a um sentimento mais assim não é uma cor alegre, não é uma cor festiva como o dourado, por exemplo. É uma cor que simboliza mais assim alguém que está não é um vermelho puro de sangue, né? Ele tem uma mistura um pouco do azul com o vermelho, porque o azul tem uma simbologia de realeza e o vermelho tem o símbolo do sangue, do fogo, mas então é uma cor que mistura essas duas e aí leva aquela afeição do arrependimento, ou do remorso, do quebrantamento, né? Então é por isso que é associado. Então são associações antigas, né? E aí as igrejas que guardaram essa tradição, elas conservam isso muitas vezes nas cores do ministro, ou nos paramentos da igreja, do visual, né? Das artes visuais que são usadas no interior do local de culto. Então essa é a associação que tem. Nossa, realmente eu não tinha parado para observar essa mistura do vermelho e do azul. Sim. Interessante isso. Tem toda uma ciência por esse lado, né? Que tem até a cromoterapia existe, né? Pessoas que estudam cores, né? A teologia litúrgica não foca muito isso. Digamos que é uma disciplina que gravita em torno do cerne, né? Mas existem pessoas que se especializam, assim como tem decorador, arquiteto, gente que se especializa em certas coisas e tem essa tradição, sabe? Muitas pessoas têm receio de outras coisas da tradição litúrgica, como se significasse isso. Significa simplesmente o imaginário social e a riqueza da imaginação e da criatividade, da arte e do pensamento humano. Muitos autores, livros que vão chegando, autores de outras tradições, que têm desenvolvido outros pensamentos, tem inundação também. As pessoas têm lido mais e têm se aberto mais para outras vozes, outras correntes, tradições. Bem, Daniel, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da cor roxa. Sim. Né? E assim, meu irmão, existem outros ritos ou outros símbolos que são característicos desse período? Sim, existem outros costumes e tradições, se você for pegar de maneira ampla na igreja, universalmente dizendo, né, nessa acepção ampla da igreja, nós temos muitos países, muitas línguas, muitas regiões, né, países frios, países quentes. Então existem muitos costumes. Por exemplo, um costume que é desde os tempos medievais é o costume, por exemplo, do jejum às sextas-feiras, ou o jejum de carne, né?
Mas no século XVI, final da Idade Média, ali quando surgiu o movimento da Reforma Protestante, o impulso era de frear. O pêndulo estava muito jogado para o outro lado, então, para poder frear os abusos, foi necessário realmente parar com muitos costumes e práticas da época. Por isso que alguns reformadores se opuseram tanto a certos costumes. Mas em outros lugares, quando não existia esse abuso, não se desenvolveu esse conflito muito forte. Então você tem um período de preparação para o batismo que se faz na Páscoa. Então os adultos que estão se preparando para se batizar na Páscoa, nesses 40 dias que vem anterior à Páscoa, é um período de intensificar o jejum, a vigilância, a oração, a consagração. Então aí tem períodos maiores de oração, de práticas de solitude, de silêncio. São disciplinas espirituais assim mais ascéticas, mais de abstenção, em que era recomendado que os que estavam se preparando para o batismo pudessem se aplicar intensamente a elas. Ah, entendi. Bem, você levantou aí que tinham várias diferentes, vários tipos, grupos, ou várias formas, né? Dentro da temática da quaresma. Quais as diferenças, por exemplo, básicas, assim, comemorações entre esses vários grupos cristãos da cristandade? Por exemplo, católico e evangélicos, no que eles diferem, por exemplo, que está mais próximo, talvez, da nossa realidade, país, as comemorações? Então, nós que somos brasileiros evangélicos, nós estamos emergindo de uma cultura em que nós temos aí a influência da oposição com o que o catolicismo faz. Então, muitas coisas os evangélicos deixam de fazer e praticar porque os católicos fazem. A gente diz que é só a escritura, mas a gente não foi conferir se tem base bíblica. A gente simplesmente deixa de fazer para não se parecer com o católico. Nesse sentido, a gente deixa de ser só a escritura. A gente é anticatólico. Então, nossa identidade é construída mais num anti. Mas assim, no século XVI existiam maiores diferenças em alguns países em que a cultura popular, o catolicismo popular, estava com práticas que se afastavam da compreensão que os reformadores recuperaram da graça de Deus. Uma visão mais monergista, de uma visão em que Deus tem a iniciativa de salvar o homem, né, que não há obras que nos levem à salvação, nossa justificação. Então, isso se reflete em práticas diferentes. Muitas vezes ainda, embora com o passar do tempo tenha se aproximado mais o pensamento, ao menos em nível de catecismo, do catolicismo com o protestantismo, sim, especialmente após o Concílio Vaticano II, do século XX. Mas hoje, por exemplo, os protestantes não praticam penitência para obter perdão. Ele não paga promessa porque ele quer, digamos, merecer alguma coisa. Então, essa distinção ainda é muito forte. Então, as práticas que os protestantes evangélicos, as tradições anglicana, luterana, reformada e a anabatista também, wesleyana, as práticas que os protestantes se engajam, elas não são meritórias de salvação, mas são práticas de mortificação do pecado, com a cooperação com a graça divina. Então, esse enfoque doutrinário teológico afeta muitas práticas, e as práticas também afetam a compreensão da doutrina. Mas, no mundo protestante, não se eliminou a observância do calendário litúrgico. Existem diferenças, ênfases, mas a eliminação é em alguns contextos. O Brasil é um desses contextos em que, por causa do anticatolicismo, que eu entendo que é uma distorção, uma certa doença, um exagero na nossa cultura evangélica, mas então aí você consegue enxergar a diferença da abordagem a essas práticas. Mas bem assim, na sua opinião, como uma pessoa que tem estudado, tem debruçado um tempo, investido tempo no projeto do lecionário, assim, em sua opinião, assim, qual os principais, né, quais ensinamentos a gente pode tirar desse período?
Então, o calendário litúrgico, nesse período agora, que é o período da Páscoa, então a Páscoa é um período de 50 dias depois do dia de Páscoa, que é o período que vai entre a ressurreição de Cristo e o Pentecoste, que é a comemoração da descida do Espírito Santo. A gente sabe que são 50 dias. Então, esse bloco, que é a Páscoa, e o antecedente, que é a Quaresma, que são 40 dias antes do dia da Páscoa, excluindo-se dessa contagem os domingos, nós temos então esse bloco dessas duas estações, Quaresma e Páscoa, que é o ciclo da vida. A temática é a morte e a ressurreição. É uma temática batismal muito forte. Nós temos que pensar em Romanos 6. Aqueles que se batizaram na morte de Cristo, se batizaram em Cristo, morreram com Ele e ressuscitaram com Ele. Então, essa identidade batismal é uma ênfase muito forte do período da Quaresma e da Páscoa. Mas tem um padrão aí, que é um padrão de promessa, cumprimento e proclamação. Semelhante ao que acontece com o Advento e o Natal. No Advento, que é um período também de 4 semanas antes do dia de Natal, nós temos a promessa da vinda do Messias. Depois, no Natal, nós temos o cumprimento da promessa. E na Epifania, nós temos a proclamação do que foi cumprido. Também, nesse período de Páscoa, nós temos aí a Quaresma, que é a promessa da redenção, por meio da morte e da ressurreição, ou seja, a morte que se transforma em vida. Nós temos o cumprimento na Semana Santa, especialmente naqueles 3 grandes dias, que é a quinta, a sexta e o sábado, em que nós temos ali a crucificação, e nós temos depois a proclamação disso, que é a ressurreição, e o período de 50 dias após, que é a Páscoa. Então esses padrões, esses ritmos, é como uma sinfonia, é como as estações do ano, que nós temos primavera, nós temos inverno, nós temos outono, temos verão. Então esse ciclo, como o ciclo do dia, nós temos tarde, manhã, noite e manhã, esses ciclos também são ciclos que a igreja faz as suas comemorações e as suas lembranças e encenando, reencenando, ensaiando, revivendo essas cenas da vida de Cristo. Então o calendário litúrgico é justamente isso, é nós entrarmos no tempo da igreja que celebra a vida de Cristo. Caramba, cara, que massa, né? É muito bom quando a gente para observar que a coisa é tão amarradinha, né? Tão encaixada. Sim, isso se mostra muito pedagógico e catequético e formativo para a nossa geração hoje, que valoriza tanto a imagem, que valoriza tanto a beleza e a arte. Mesmo, sem dúvida, sem dúvida. E às vezes a gente, durante um bom tempo, a gente não... Eu não sei se é cultura do nosso país, mas houve uma certa, não desvalorização, mas não a ênfase em pensar sobre o passado, entender isso, né? Sim, existia uma tendência, uma onda, né, para, digamos assim, entendia-se que o que nós estávamos buscando não era essas fontes, não era esse cardápio, não era essa dieta, não era essa música, não era essa cor, não era esse tom. Nós estávamos buscando outras coisas. Talvez podamos dizer várias perspectivas sobre por que isso aconteceu. Mas hoje é um tempo propício em que nós podemos estar atentando para o que o calendário litúrgico pode ser, uma compreensão renovada dele, uma compreensão amadurecida dele, com todas as ferramentas que nós temos hoje de cosmovisão, de drama das escrituras, nossa compreensão que nós temos hoje doutrinária. Com tudo isso, nós estamos preparados para poder nos aproximar dessa fonte e obter desse poço, poder tirar a água de uma maneira segura para nós. Com certeza. Com certeza. Isso valoriza muito o período da Quaresma, né, Daniel? Porque a Quaresma é como se fosse uma preparação para o ápice da missão, né? Sim, mas você falou da Quaresma anteriormente, e existe realmente um certo preconceito com a palavra Quaresma, porque a gente às vezes não entende a palavra, porque a gente não se lembra que Quaresma vem da mesma raiz que a gente fala a palavra quadragésima, que é 40 dias, né? A gente às vezes associou com
com aquilo que eu estava dizendo para você, de pagar promessa, de fazer romaria, penitência, autoflagelação, essas coisas que ficaram no nosso imaginário, alguns caricatos, outros não, a respeito do que nós vimos no catolicismo histórico e brasileiro, do nosso interior do Brasil, nosso imaginário. Então isso ficou, né? Às vezes a gente vê o Alto da Compadecida, o Pagador de Promessas, essas coisas que estão na literatura. A gente ficou com essa, culturalmente, meio na defensiva e não pôde se aproximar disso. Mas, por exemplo, outras estações nós não temos essa barreira, como, por exemplo, advento. Até do inglês, que influencia muito nossa cultura, a gente vê a palavra advent. Aí traduz advento. Não, legal, Natal, bonitinho, né? Já superou aquela ideia do Natal pagão, a gente pode realmente aprender com o nascimento de Cristo e tudo mais. Pode redimir isso tudo, né? A gente já tá com outra abordagem. Aí a gente aceita. Epifania a gente não entende direito, mas aí alguém explica que epifania é uma palavra que significa a manifestação, aparecimento, Jesus aos magos, o batismo de Jesus, as bodas em Caná. Aí a gente entende, ele começou a realizar milagres, a pregar o reino. Legal. Quaresma. Quaresma. Mas aí do inglês é Lent, que é outra raiz, é outro significado. E a gente não entende que a tradução de Lent é Quaresma. Aí a gente vai achar que, por exemplo, nossos irmãos mais puritanos que não gostam muito do calendário litúrgico, e a gente vai lá consultar os autores americanos, todos eles escrevendo devocionais sobre Lent, preparação para Páscoa, preparation for Easter. Aí a gente não lembra que Lent é Quaresma. Não existe outra palavra em português para traduzir Lent. Aí a gente vai começando a abrir o coração. Então tá, até o John Piper tem um devocional sobre Quaresma. Mesmo? Agora o Thomas Nelson vai lançar um devocionário do C.S. Lewis de preparação para Páscoa. Então Quaresma é preparação para Páscoa. Já estou começando a derrubar meus preconceitos. E assim vai, devagarinho. Eu acho que quando a gente derruba preconceitos, acho que a gente começa a entender que a igreja é mais do que o gueto que a gente está incluído, né, meu irmão? Então. Eu acho que quando a gente começa a parar para isso, a observar isso, a gente começa a ver, talvez, que o nosso comportamento deveria ser mais convergente, né? Sim. Que divergente. Então, hoje nós estamos preparados para isso, mas nós temos que às vezes dar um passo a mais e romper o que tá faltando, né? Então, com base nisso, pensando nisso, a gente tem desenvolvido um trabalho com o lecionário que é um plano, digamos assim, entre aspas, um plano de leitura bíblica, mas eu costumo dizer que é um plano de adoração bíblica. E ele é uma sequência de textos que nos conduzem ao longo das estações. Então, a gente quis aqui facilitar, promover, disponibilizar isso de uma maneira mais fácil para os brasileiros, falantes de língua portuguesa, poderem passar pelas estações fazendo leituras apropriadas. E a ferramenta já existe, nós não tivemos que reinventar. A gente teve que ir lá abrir o baú da igreja, quem sabe uma estante que estava meio empoeirada, a gente mais jovem não queria mexer com essas coisas. Fomos lá, pegamos, colocamos numa roupagem semelhante a que os músicos fazem às vezes com os hinos. Coloca uma nova roupagem e descobre que ali tem uma harmonia, que tem um significado, que tem uma poesia, que tem uma graça especial. E a gente colocou isso, né, para as pessoas usarem. Massa, cara. Não, eu já quero aproveitar então, Daniel. Sim. Pô, a dica cultural aí, cara. Se tu quiser puxar o lecionário, puxar outra coisa aí, fica à vontade. Então, o nosso projeto aqui é com o lecionário, porque a gente entendeu que o lecionário era a ferramenta que nos conduz pelas estações do ano como um todo. Agora nós vamos passar pela Quaresma. Mas o que aconteceu? Há poucas semanas, meses, nós estávamos ali comemorando o Natal. A maioria das igrejas evangélicas, que não são de tradição litúrgica, vão comemorar novamente o calendário litúrgico quando chegar no dia da Páscoa. E aí é como se a gente dormisse e acordasse e já estava em outra estação e a gente não sabe o que aconteceu entre uma e outra. O que acontece entre o nascimento de Cristo e a sua morte e ressurreição é a sua vida, seu ministério, sua pregação, suas curas, seus ensinos. Então, ao ler os evangelhos e os outros textos das escrituras relacionados com a história, o drama,
sendo contado o enredo, na sua sequência lógica, e construindo os cultos e as orações ao redor dessa história, desses atos, desses dramas, do drama maior da história de Cristo, tudo faz muito sentido, né? Então nós estamos agora, pelo calendário litúrgico, lendo textos que estão mostrando Jesus iniciando o seu ministério, estabelecendo o seu ensino sobre o reino, ensinando, proclamando, manifestando o reino. Daqui a pouco entra num outro ato. Se você fosse pensar na ideia da dramaturgia de um teatro, tem o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato. Nós agora vamos para o segundo ato, que seria o quê? A coisa vai ficando dramática, porque ele começa a caminhar não só na Galileia, mas agora começa a se dirigir para a Judéia, e a gente vê que ele começa a ter ali um conflito com as autoridades que vai culminar com a sua morte. Mas isso não acontece assim do nada. Existe uma sequência que vai levando a isso. E a Quaresma é o período que vai começando a situação a ficar dramática. Vai chegando no clímax do drama, que é a morte de Cristo. Mesmo. Realmente, cara, é muito bom isso. É muito bom. Então, o calendário nos ajuda a percorrer a história na sua sequência. Então, com base nisso, nós temos produzido algumas ferramentas para ajudar as pessoas. Nosso site lecionário.com vai indicando alguns recursos que nós produzimos para facilitar isso. Nós temos lá um arquivo onde as pessoas podem baixar um PDF, imprimir ou colocar em algum dispositivo onde ela possa relacionar para cada dia uma passagem do Antigo e uma passagem do Novo Testamento e um salmo, indicados para essa pessoa usar em seus momentos de oração, em casa, né, devoção privada ou mesmo em grupo, onde ela pode, de segunda a sábado e com o domingo no centro, ela pode caminhar cada dia um pouquinho dessa história juntamente com a igreja. É isso que a gente tem feito. Muito bom mesmo, gente. Eu vou colocar, Daniel, no perfil, na descrição desse episódio. Então, se você está escutando a gente no feed, ou no feed de Spotify, de Deezer, ou então no YouTube, então, galera, olha, vou dar uma olhadinha no feed, tá? Vocês vão olhar, a gente vai colocar o link do site do lecionário. Também vamos colocar o Instagram do lecionário, porque eu acho que coisa boa a gente tem que incentivar mesmo. Opa, entendeu? Maravilha. Vai estar divulgando. É muito bom. Eu vou falar assim, eu falei em off aqui com o Daniel. O primeiro ano do meu casamento, eu e minha esposa, a gente fazia os nossos devocionais usando o lecionário. E era muito bom. Sim, sim. Muito legal, foi uma experiência muito boa. E pretendo voltar em breve. Né? Então, aí para quem está ouvindo poder entender essa história de fazer o lecionário, né? O que acontece? Como eu estava explicando, o lecionário é uma sequência de textos que estão, digamos assim, em harmonia com a estação, a época, a temporada do ano litúrgico que a gente está. Agora estamos lendo textos relacionados com a Epifania e vai numa progressão como se fosse ali o peregrino, né? Peregrinando. Ele vai caminhando e agora vai chegar na época da Quaresma, que vem os outros textos em sequência. Então, nós entendemos que existe essa ferramenta que nos ajuda a percorrer as estações e as estações só começam a fazer sentido para nós se nós dedicarmos às escrituras diariamente. Então, o texto bíblico vai nos conduzir pelas estações, né? Então, essa é uma ferramenta, digamos que está no baú de ferramentas de tesouros da igreja. E a gente foi lá, adaptou ela e colocou ela de uma maneira fácil para as pessoas usarem. Então, nós construímos um devocionário que usa como seu eixo central a sequência de textos do lecionário. E o nome do nosso devocionário acabou se chamando lecionário, né? Então existe aí uma sobreposição de significado da palavra lecionário. E a gente construiu, e a gente tem ela em 3 versões. A versão PDF gratuito, que é um preto e branco fácil de instalar em qualquer impressora, de imprimir facilmente, ou então usar em qualquer computador. Tem uma versão do e-book, que a gente construiu já um devocionário mais completo. E existe um impresso que a gente tem feito e construído aos poucos e resolveu fazer em fascículos
para que as pessoas usassem, fizessem ali o test drive, o laboratório, os testes, e a gente vai com uma comunidade caminhando junto, conhecendo, explorando melhor o lecionário por meio de algumas ferramentas que a gente acoplou junto com o lecionário ali para funcionar nesse devocionário, que é um devocionário litúrgico, por isso a gente diz que é um devocionário litúrgico. Então tem esse impresso e a gente tem feito a cada trimestre um impresso desses. Então cada impresso é para 3 meses. Esse agora vai abranger Quaresma e o período estendido de 50 dias da Páscoa, então está cerca de 3 meses. E a gente está em plena momento de fazer a divulgação para as pessoas que têm interesse em adquirir uma dessas cópias. A gente tem feito ali 1000 cópias. E a gente faz assim uma campanha rápida e divulga na internet quem quer participar dessa. E a gente reúne ali vários pedidos e faz. Mas isso para quê? Para fomentar uma comunidade que se aproxima dessas práticas litúrgicas, que faz o teste delas, e a gente vai verificando como que isso funciona para nós evangélicos, né? Então tem sido uma experiência riquíssima caminhar com muita gente ao redor do Brasil e outros lugares também do mundo. Pois é, tem sido mesmo, cara. Tem sido muito bom. Eu peguei, na vez que eu peguei desses 1000 impressos, então. Nem sabia que eram 1000 unidades. A cada trimestre nós soltamos um fascículo. A gente está trabalhando muito, viu, Ediel? A gente está trabalhando muito para poder construir esse material. E no ciclo de 3 meses nós temos que preparar, manda para o designer preparar e revisa, manda para a gráfica e depois faz a remessa e o pessoal usa, a gente vai pegando, colhendo feedback. E aí a gente fez um ciclo completo, porque o lecionário são 3 anos. Ano A, ano B e ano C. O ano A é dedicado a Mateus, ano B o Evangelho de Marcos e o ano C o Evangelho de Lucas, aí os 3 sinóticos. E é o eixo central dos textos. Ele relaciona uma passagem do Antigo e uma passagem do Novo Testamento e do Salmo, né? Então, com essa harmonização de textos, a gente consegue criar um culto diário com esses textos. São textos selecionados e separados para um culto diário. A gente chama isso de devocional, outros chamam de hora tranquila, mas ou ofício diário, dependendo da tradição que a pessoa usa. Mas a gente entendeu que esses textos funcionam melhor dentro de um momento de oração, em que você estabelece, agora é a minha hora de fazer um culto para o Senhor. Então pessoas fazem em 10, 15 minutos um pequeno culto no seu quarto. Estamos acostumados com o devocional. E usa esses textos do calendário litúrgico, que é justamente o lecionário. O lecionário indica quais são esses textos. E a gente construiu uma ferramenta e a gente imprimiu e entrou nessa longa jornada aí de um livrinho de oração. E tem sido maravilhoso propor isso, né? Um pastor amigo em Belo Horizonte disse que isso é como se fosse uma vitamina que estava faltando na nossa dieta. E tem sido maravilhoso. Com certeza. Eu e minha esposa tem chamado de culto doméstico mesmo. Culto doméstico. Então, assim, cada lugar tem um nome. A gente não quis, assim, padronizar. Cada pessoa dá o seu sotaque, cada pessoa tem a sua tradição. E aí, o que está no cerne disso, da tradição do culto doméstico, do ofício diário, é usar os salmos para guiar o nosso momento de adoração, né? Então a gente está, digamos assim, reavivando algumas práticas e lançando essas sementes, mas dependendo de cada solo, ela cresce de um jeito um pouco diferente. Então a gente está lançando sementes e contribuindo de alguma maneira para um pequeno movimento de oração e deixando que a igreja use esse ingrediente, que isso faz parte dos dons do Espírito Santo que Deus deu para a igreja. A tradição litúrgica é uma dessas vertentes, desse rio caudaloso, que são vários ribeiros e córregos que desaguam no mesmo rio. Cara, muito obrigado. Aprendi pra caramba. Tinha coisa que eu não sabia. Entendeu? Muito bom mesmo. Então, galera, se puder agora, tá ouvindo esse episódio, vai lá, entra lecionário.com. Quer reservar um dos 1000 exemplares? Massa. Ah, não, mas eu prefiro PDF. Massa também, né? Então, cara, você não tem oportunidade de ouro aí. Um momento legal, seu com Deus. Né? Eu acho que é um estímulo, um resgate muito interessante que a igreja não deveria ter perdido isso no meio do caminho, mas enfim, vamos olhar para trás, vamos aqui olhar esse fato, a gente olha para frente, é muito importante.
Irmão, muito obrigado, Sim. Daniel. Muito obrigado. Espero tê-lo outras vezes aqui com a gente. Certo? Foi... Obrigado, Ediel. Me senti abençoado. Nisso aí, nessa temática, nós temos muita coisa para conversar. Então, outras oportunidades que quiser continuar o papo, eu estou aqui à disposição. E é um prazer poder falar para os ouvintes do Cuscuzcast. Valeu, meu irmão. Valeu mesmo. Gente, muito obrigado por vocês terem escutado. Olha, compartilhem. Vocês estão vendo aí, né? Muito bom. Compartilhem. Não deixem de divulgar. Tem muita gente aí que vai gostar desse tema. Eu tenho certeza disso. Estamos encerrando o nosso episódio número 68. Que nesse momento que está começou ontem, você possa meditar sobre isso. Que Deus possa estar falando ao seu coração nesse momento da quaresma. Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. Esse podcast foi editado por Cuscuzcast.